Já estamos em novembro, né, gente? Mês de conscientização quando se fala em câncer de próstata. O Ales Amaro vai trazer mais informações agora pra gente, inclusive com muitas cirurgias acontecendo aqui no nosso estado. Oi, Ales. É verdade, Polito, e principalmente por conta dos dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são dados que chamam a atenção e pedem que a gente fale sobre isso, né? Olha só, os dados levantados pelo INCA dizem que entre 2023 e 2025, só em Santa Catarina, serão 1.700 novos casos de câncer. Em todo o Brasil, a cada 38 minutos, um homem morre por causa do câncer de próstata. Por isso eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Lolli, urologista, vai falar para a gente sobre a importância dos cuidados da prevenção. Quando a gente fala em saúde masculina, quebra de tabu também é bem importante falar, né, doutor? Boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, obrigado, é um prazer falar com vocês, trazer um pouco de informação aí para a população, explicar algumas coisas, porque realmente ainda é um tema, infelizmente, repleto de tabus, né? A saúde masculina, hoje em dia, o que é bom é que, graças a Deus, tem melhorado, as pessoas têm se conscientizado, mas ainda assim é um tema, às vezes, negligenciado pela própria pessoa, pelas políticas públicas, enfim. A gente tem tentado mudar esse cenário e essas campanhas como a do Novembro Azul são importantes nesse sentido, de trazer à população e às pessoas a consciência da importância do autocuidado, de tomarem realmente as rédeas aí sobre a questão do próprio corpo e da própria saúde. Afinal de contas, a gente sabe que prevenção é o melhor caminho para esse tipo de doença, né? E no câncer de próstata, o exame é a principal maneira aí de se prevenir, de iniciar o tratamento se necessário. A partir de quantos anos o homem precisa visitar o urologista e de quanto em quanto tempo, doutor? Então, exatamente. O problema do câncer de próstata é que ele é uma doença geralmente silenciosa. Então, o homem muitas vezes não sente, não tem sintoma nenhum da doença. E a gente não pode ficar esperando com que ele comece a sentir algumas coisas. Isso gera diagnósticos, às vezes, atrasados, aquele paciente que procura assistência quando a doença já está numa fase mais avançada e com tratamentos um pouco mais difíceis, né? Então, o objetivo é a gente estimular as pessoas a irem ao médico mais cedo, em fases em que as pessoas não sentem nada, estão totalmente normais, assintomáticas, trabalhando, etc. Dedicar ali um tempinho para ir ao médico. A recomendação pela Sociedade Brasileira de Urologia é que todos os homens a partir dos 45 anos de idade façam ali a sua primeira consulta com o urologista. Ele vai dar o segmento de quanto em quanto tempo vai ser necessário. Na maioria das vezes a gente faz anualmente, a partir aí dos 45 anos, de uma forma abrangente para a população como um todo, né? Principalmente para aqueles homens que têm história na família, que teve um pai ou um irmão com câncer de próstata. Esses a gente é bastante rigoroso nesse início preciso, às vezes até mais precoce dessa prevenção, para a gente procurar realmente esses diagnósticos e detectar no começo, onde as taxas de cura, a gente consegue 90% de cura no câncer de próstata quando a gente detecta no começo. Então, o importante é a gente acabar com aquele medo de ter um diagnóstico, medo de ir ao médico, medo de fazer exame de toque, extremamente simples, indolor e rápido, mas ainda, infelizmente, repleto de alguns tabus aí pela população, né? É verdade, precisa falar sobre isso, né? Agora, doutor, o CEPOM também está numa força-tarefa aí desde o começo do ano para atender às cirurgias, né? E algumas delas, inclusive, do câncer de próstata. Como é que está essa força-tarefa, esse mutirão por aí? Isso, tem sido bastante gratificante estar envolvido nesse processo, porque esse ano a gente teve várias políticas para aumentar a oferta de tratamentos de doenças oncológicas, de tratamento ao câncer, aqui em Florianópolis e região, né, políticas estaduais aí, visando acelerar, reduzir os prazos, reduzir as filas de pacientes aguardando tratamentos de doenças oncológicas. E aqui no CEPOM, que é aqui em Florianópolis, é um centro de tratamento de câncer, a gente consegue ofertar tratamentos num tempo recorde, tem melhorado cada vez mais, tratamentos de muita qualidade também. Então, a gente está conseguindo fazer cirurgias de altíssima tecnologia envolvida, chegou muito material novo, então o hospital está bastante equipado e preparado. E aí, desde março desse ano, a gente está fazendo um mutirão aos finais de semana, que é uma forma de otimizar ainda mais essas filas, aumentando o número de procedimentos realizados. Então, de março até outubro foram realizados mais de 260 cirurgias extras aos finais de semana, além das cirurgias que a gente continua fazendo habitualmente, corriqueiramente, de segunda a sexta-feira. Mais ou menos nos últimos 3 meses foram mais de 110 cirurgias urológicas rotineiras no hospital, que tem aumentado. O hospital está crescendo, o número de médicos, o corpo clínico está crescendo, amadurecendo, está sendo bem legal participar disso.
Bacana. Doutor Rodrigo Lolli, obrigado por nos atender, pelas informações importantes aqui compartilhadas. Está aí. A gente tem um mês todo para falar sobre isso, sobre o Novembro Azul. É importante, né? Falar sobre prevenção, conscientização. E está dado o recado, então, aqui do CEPOM, com o doutor Rodrigo Lolli. A partir dos 45 anos é a recomendação, pelo menos uma vez ao ano, procurar um urologista e evitar futuras complicações. Cuidar da saúde também é importante. Polito, volto contigo.